Seja muito bem-vindo ao podcast Lagoinha São José. Aqui é o lugar onde fé e transformação se encontram. Prepare o seu coração para uma mensagem poderosa, que vai edificar sua vida, renovar suas forças e te levar a um novo nível espiritual. Você está prestes a viver momentos de inspiração, reflexão e conexão com Deus. Então, respire fundo, abra sua mente e sua alma, porque o que Deus tem para você hoje é único e especial. Agora, vamos juntos nessa jornada de fé. Gente, muito histórico isso. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pode se sentar, aplaudindo a Deus porque Ele merece. Glória a Deus, aleluia. Nossa, que bom. Esse momento já me deixou um pouquinho mais tranquilo. Tava aqui com vontade de fazer xixi, com vontade de fazer qualquer coisa. Bom, gente, primeiramente quero agradecer essa oportunidade. Cara, realmente essa noite para mim é uma noite muito profética. Porque não era para eu pregar hoje, era para outra pessoa trazer a ministração. Mas Deus quis assim e Ele sempre quer as coisas de uma forma perfeita. Tudo se encaixa de uma forma perfeita. E para mim, hoje a noite é muito profética. Realmente hoje marca uma mudança muito louca na minha vida. E para mim, eu estou estabelecendo hoje um antes. Hoje eu estou estabelecendo um antes. Porque a próxima vez que eu subir aqui vai ser outra pessoa. Vai ser uma pessoa muito mais ciente da palavra de Deus, muito mais cheia do Espírito Santo. Porque hoje o que eu quero realmente trazer pra gente é que nós estamos aqui para avançar, ninguém está aqui para estagnar. Se aqui não é o seu lugar, não tem problema, apenas siga o propósito que Deus tem para você. Não importa quanto dou, Ele sempre quer te levar além e mais alto, mais profundo da intimidade com Ele. Amém? Então eu quero que vocês, antes de tudo, que vocês compreendam que vocês estão aqui em um lugar, numa atmosfera profética. Tudo que vai ser dito aqui é para que realmente a gente possa ser elevado a um nível maior, que é onde Deus quer levar a gente, amém? Maravilha. Antes de tudo, antes da gente ler a palavra, vamos fazer uma oração? Fechem os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Eu não sei o que o Senhor viu em nós, Pai, eu não sei o que o Senhor encontrou em nós, mas o Senhor viu em nós razão para investir o Seu Espírito Santo, para colocar o Seu Espírito Santo. O Senhor viu em nós, Pai, potencial para entregar o Seu Filho amado por amor de nós. E eu quero Te dar graças por isso, Jesus, porque todas essas pessoas que estão aqui e as que também estão assistindo pela internet, todas elas foram compradas pelo amor e pelo sangue de Jesus. Eu quero Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, por me conduzir, Senhor Jesus, e trazer uma mensagem ao meu coração. E agora, Pai, eu quero Te dar toda a liberdade para que o Senhor flua através da minha vida. Pai, eu me esvazio de mim agora. Eu já me esvaziei, mas eu continuo me esvaziando, Pai, porque eu quero ser cheio do Seu Espírito Santo. E eu quero transmitir, Pai, para a Sua igreja, para os Seus filhos, para essas pessoas que o Senhor trouxe aqui nessa noite, a Sua palavra de um modo honesto, sincero, e que ela possa penetrar nos corações que estão aqui e causar, Senhor Jesus, uma real mudança de mentalidade para a honra e a glória daquele que merece todo louvor, em nome de Jesus, amém. Beleza. O texto que eu quero ler com vocês hoje, ele está em Lucas, no capítulo 5, no capítulo 5, versículo 36, e a gente vai ler até o 38 por hora, tá? Abre aí, já está aqui o pessoal. Manu, rapidíssima, te amo, amiga. Abram aí na Bíblia de vocês também. Quantos que trouxeram a Bíblia de papel aí? 13 pessoas, legal. Mentira, glória a Deus, gente, pela vida de vocês. Vamos ler juntos. Todos acharam? Qualquer coisa, lê aqui no telão. O texto diz o seguinte: e ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha e se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. Por hora vamos ler até aí, tá? Então vamos ler de novo, vamos ver qual que é a tradução que está aqui. Pode passar para o próximo. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá os odres, se derramará e os odres se estragarão. Pode passar? Ao contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Beleza, até aqui. Fechou. Bom, gente,
Durante o ministério de Jesus, ele precisou lidar com muitas pessoas que estavam com uma mentalidade baseada em crenças que eles tinham, em aprendizados que eles tinham tido ao longo da vida. Pessoas que já viviam uma fé e já conheciam a palavra de Deus e que até agora só ouviam falar de um Salvador, do Messias, de uma pessoa que iria vir trazendo as boas novas. Mas quando Jesus se apresenta trazendo as boas novas, essas pessoas sempre são mostradas na Bíblia. Você pode ver que sempre que a Bíblia fala de que Jesus estava ensinando pessoas, multidões, essas pessoas estavam ali ao redor, sempre buscando algo que Jesus falava e que elas podiam, de certa forma, questionar aquilo, porque eram muito diferentes. Era diferente do que aquilo que elas acreditavam. Então, o tempo todo, Jesus é visto ensinando essas multidões com a presença dessas pessoas. Essas pessoas, elas discordavam, duvidavam, buscavam encontrar no discurso de Jesus algo para contestar diferente do que elas acreditavam, a ponto de até incriminar Jesus por essas coisas. Eles questionavam a nível hard. Nessa questão desse contexto aqui que a gente leu, ele está falando sobre o jejum em específico. Não é sobre isso que a gente vai conversar nessa noite, mas no contexto, para a gente contextualizar um pouco, ele estava falando sobre Jesus. E Jesus tem essa forma, para quem lê a história de Jesus, e se vocês não leram ainda, não conhecem o nosso Salvador, leiam a história dele, leiam como foi o ministério dele. Ele tem esse jeito maravilhoso de aplicar parábolas para trazer uma compreensão e fazer com que a gente compreenda não apenas o assunto, mas aquelas parábolas, elas servem para vários outros assuntos. E nesse caso aqui, ele vai falar sobre o vinho. O vinho novo, o processo de vinho novo. O vinho novo, ele era colocado em odres. Alguém sabe o que é odre? Que odre que a Bíblia fala? Eu vou explicar para vocês, para a gente conseguir visualizar. Um odre, ele era uma espécie de... eles pegavam a pele do animal, o couro de um animal, normalmente um bode, ou se não uma ovelha, um animal que normalmente fosse pequeno, ou se não uma parte desse animal, normalmente do tórax, assim, da parte do meio. E eles pegavam aquela pele e faziam tipo um saco. E aí eles amarravam essa ponta, assim, do saco para fazer tipo um recipiente onde eles guardavam líquidos. E normalmente eles guardavam vinho, porque era bem resistente, era feito de couro, tá? E no caso, com esse odre, eles colocavam esse vinho para que o vinho ele pudesse fermentar ali dentro. O vinho normalmente que era colocado ali era ainda o suco de uva. Quando eles colocavam ali dentro e deixavam guardado lá, aquele vinho, ele ia fermentando. Não sei se vocês já viram o processo de fermentação, mas a fermentação, ela libera gases. Então, aquele odre, ele precisava ser novo. Por quê? Porque nesse processo de fermentação, o ar ele vai saindo do odre e ele vai inflando esse odre, né? Então ele precisava ser um odre novo, uma pele que realmente suportasse essa expansão do vinho. Então, no caso aqui, o que Jesus queria dizer? Que para receber daquilo que ele veio para liberar, era necessário que o vinho novo suportasse essa expansão, suportasse esse processo que o vinho novo teria para se tornar um vinho velho. E isso precisaria de uma mudança na mentalidade. O que ele quis dizer? Que aquele vinho velho, aquele odre velho, ele não poderia suportar o novo. Precisaria ter uma renovação de mente, uma renovação de natureza para que ele pudesse suportar aquilo, né? Deixa eu só acompanhar aqui o que eu escrevi. Então, no caso, esse odre, uma coisa que chamou bastante a minha atenção estudando sobre o odre, é que quando a gente vê a palavra de Deus falando sobre odres novos e odres velhos, a gente pensa que o odre novo é simplesmente um novo odre. Mas uma coisa que é pontual sobre o nosso Deus é que Ele não descarta ninguém. Nenhum de nós somos descartáveis. Deus tem a oportunidade, tem, na verdade, o desejo de restaurar a gente. Ele, da mesma forma que Ele fala do odre velho, Ele trata a gente como um odre velho e um odre novo. Mas nesse caso, quando Ele fala que o vinho novo ele é colocado em odre novos, não quer dizer que o odre velho vai ser descartado. O odre velho, ele tem um objetivo para quem
confeccionava esses odres, eles tinham o objetivo de transformar esse odre velho em um odre novo. Ou seja, esse odre velho ele precisava passar por um processo de restauração para que ele pudesse de novo ser utilizado. Não quer dizer que ele seria descartado. Então a primeira coisa que eu gostaria que a gente conseguisse pontuar é que não importa qual que é o nosso estado, não importa como você chegou aqui nesta noite, você não é descartado. Deus tem uma oportunidade para você se restaurar através da palavra dele. Ele te dá esses mantimentos para que você possa se restaurar. Então é necessário que a gente entenda isso para que quando o inimigo vier atacar a gente falando que tudo que você fez não serve mais, que possivelmente você não serve mais para aquilo que Deus um dia te prometeu, é mentira, porque você pode sim, só que precisa haver uma restauração, precisa acontecer uma mudança de mente, amém? E a igreja, então, ela precisa entrar nessa mudança de mentalidade. Quando Deus me trouxe essa palavra, Ele me trouxe com muito temor. Não foi agora dos últimos dias, eu já vinha pensando muito sobre isso, sobre a necessidade urgente que nós temos de entrar em uma nova mentalidade, tá? Nós estamos vivendo de uma forma que requer que nós tenhamos uma... Eu não vou nem seguir ali muito o que eu estou falando, depois eu vou ver ali as coisinhas que eu tiquei. Nós precisamos transformar a nossa mentalidade. Por que eu digo isso? Nós estamos vivendo momentos bem difíceis no planeta. Não sei se vocês também têm a mesma percepção, mas eu até comentei com algumas pessoas que eu sinto assim que a energia do planeta é uma coisa muito caótica. Nós vemos coisas que a gente não via frequentemente na internet. Nós vemos pessoas tomando governos, pessoas que possivelmente até podem estar preditas na própria Bíblia. Nós vemos catástrofes de todas as formas. E a gente sente assim que a qualquer momento Jesus pode voltar. Vocês sentem isso? Vocês sentem? Que bom seria se ele voltasse o mais rápido possível. Mas nós sabemos que existe um caminho para a gente traçar. Existe várias coisas para acontecer no planeta para que Jesus realmente volte. E essas coisas elas já estão acontecendo. E dessa forma, eu acredito que a igreja ela precisa entrar numa nova mentalidade. Ela precisa se posicionar de uma forma melhor para que a gente possa ser a igreja que vive os últimos dias. A igreja que vive os últimos dias não é uma igreja estagnada, não é uma igreja que não é avivada, não é uma igreja parada, é uma igreja que queima. Essa igreja, a igreja que queima, nós precisamos na verdade entender que a gente precisa nos vestir de uma personalidade, de roupas para aquilo que a gente foi feito. E nós não fomos feitos para a terra. Nós somos seres dos céus. A Bíblia diz que a gente veio do céu e para lá a gente vai voltar. Então significa que aqui em terra nós não estamos para viver conforme a terra manda, né? Eu sinto que nós, a gente, não somente a igreja, mas todo mundo, mas agora falando especificamente com a igreja do Senhor, porque existe aquelas pessoas que vão passar pela tribulação, mas a igreja, eu acredito que a igreja vai ser protegida por Deus. Amém? A igreja, ela vai estar debaixo de uma direção. Muitos talvez que se desviarem, que não estão aqui de corpo e alma, que não estão aqui de coração, infelizmente vão passar por muita coisa. Mas eu acredito que aqueles que realmente estão buscando a presença de Deus, de corpo, de coração, de mente, de entendimento, realmente não vão passar por dificuldade, porque Deus protege a gente, amém? Mas, de alguma forma, eu sinto que nós estamos vivendo de uma forma seduzida pelo que está acontecendo no mundo. A gente, de certa forma, esqueceu que a missão é o céu. A missão é viver no céu. E a gente está totalmente seduzido por essa fase. Mas nós não estamos aqui para parar. Nós estamos de passagem por aqui. E a gente está seduzido pelas coisas que o mundo oferece. Muitas pessoas, elas vêm até a igreja para conseguir realizações pessoais, lucro pessoal. Muitas pessoas, elas visualizam a vida com Deus como uma forma de ganho. E muitas vezes os nossos propósitos, mesmo que a gente tenha uma vida de vir na igreja, a gente está com um propósito corrompido. A gente acredita que a gente vem na igreja e tudo mais, mas na verdade a gente está muito preocupado com a conta que a gente vai pagar. A gente está preocupado se a gente vai ter uma casa própria, se a gente vai formar os filhos na faculdade, o que a gente vai fazer. E tudo isso são pensamentos muito terrenos, certo? Amém, gente? Vocês estão acompanhando? Maravilha. Então, os nossos próprios
propósitos estão cegando a gente. E como eu disse, nós usamos a caminhada para ter lucro, colocando as nossas motivações em coisas que são passageiras e que a traça pode correr. E eu quero fazer algumas perguntas para vocês refletir. Hoje aqui é uma noite de reflexão, para que a gente possa, com essa reflexão, progredir. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Pensa na sua vida. Talvez você é jovem, talvez você não se sente mais tão jovem assim. Onde está o seu coração nesse exato momento? O que você quer? O que você colocou de meta para 2025? Quais são os propósitos que você colocou nos seus 12 cestos? Isso é muito importante. Porque o que você colocou ali, inclusive a ordem que você colocou, que você decidiu colocar os seus pedidos para os seus 12 meses, ele diz muito sobre você, sobre a forma que você está vivendo. Quando você estabelece esses propósitos para a sua vida, quando você pensa o que você quer para 2025, isso simboliza muito sobre você, sobre como você está vivendo a sua vida, como é que está o seu coração e aonde ele está. Eu quero perguntar para vocês qual é o vinho novo que você quer que seja derramado sobre a sua vida em 2025. Primeiramente, que se você não sabe o que você quer que o Senhor derrama sobre a sua vida, já começa por aí, está muito errado. Você precisa saber onde você quer chegar, pois Deus, ele busca aqueles filhos que são intencionais, não aquelas pontas soltas. Ele busca aquelas pessoas que sabem onde querem chegar. Primeiramente, ouvem o propósito que ele tem pra gente. Então eu quero que vocês meditem nisso. O que vocês desejam para a vida de vocês? A palavra de Deus diz em Tiago, no capítulo 4, que muitas vezes nós não recebemos porque pedimos errado. E pedimos visando os nossos próprios desejos. E isso é muito sério. Porque talvez, se você mentalizar o que você pediu hoje, talvez muitas coisas que você escreveu aqui não vão se realizar. Talvez essa mensagem poderia ter sido antes de você ter escrito, mas ainda dá tempo de você planejar algo fundamentado dentro da palavra e do propósito de Deus para a sua vida. O que você escreveu aqui não necessariamente define, a não ser que você esteja realmente buscando isso em Deus. É necessário você saber qual é o vinho que você quer que Deus derrame sobre você, porque talvez você está pedindo um vinho que não vai ser derramado, porque você está buscando para você próprio, entendeu? É algo que você está buscando para uma glória que você, no final ali você vai falar, foi Deus que me deu a casa, mas não foi Deus que te deu, a casa continua sendo dele. O carro que você talvez queira aí, que você esteja buscando a Deus, seja para depois você dar uma volta e falar assim, foi Deus que me deu, colocar um adesivo, foi Deus que te deu. Não foi Deus que te deu, ainda é de Deus. E você precisa saber quando é Deus que te dá, você precisa ter essa humildade, essa consciência de que tudo é dele. E que tudo que você tem aqui, seja material, a traça pode vir corroer, não é isso que é importante. É necessário que você tenha consciência de que tudo é do Senhor, para que a glória seja só dele, porque ele não vai dividir a glória com você, de forma alguma. E muitas vezes isso está numa coisa tão enraizada dentro do nosso coração que a gente não consegue perceber que tudo que a gente está buscando é para nós mesmos. Não é para o nosso irmão. Se você ganha um carro, você vem, volta e vê muita gente indo embora na chuva de ônibus e você não oferece uma carona. Quando você tem uma casa, você prefere fazer qualquer coisa, menos... Se Deus te der uma casa com uma área, muitas vezes você não quer abrir aquela casa. Deus está te chamando para abrir aquela casa para o GC e você não quer bagunça na sua casa. Então, é muito interessante a gente entender os bens financeiros e os materiais, porque às vezes Deus não te entrega porque você não compreende que o que Ele te deu não é seu, é para Ele, é para a honra dEle e para a glória dEle. E nós estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para lucrar, nós não estamos aqui para conquistar. Nós estamos aqui porque Deus viu o em nós para ser adoradores dEle. E o nosso real propósito, inclusive eu ia fazer uma propaganda aqui. Cadê a Lulu? A Lulu, ela me indicou um livro. A gente estava conversando ali na frente da bookstore, que se chama Uma Vida com Propósitos, né? do Rick Warren. E ela me disse que esse livro era um livro de cabeceira. E eu ganhei esse livro e agora eu estou lendo. E realmente é um livro de cabeceira que a gente precisa ler, não somente uma vez na vida, a gente precisa ler ele várias vezes na vida. Sabe por quê? Porque a gente esquece qual é o nosso propósito, o porquê que a gente foi colocado aqui nesse mundo.
A gente foi colocado aqui primeiramente para adorar a Deus. Deus, ele testa a gente ao longo da vida para ver se você realmente tem potencial para morar no céu. Só que muitas vezes você está usando a sua vida para adorar tanto aos bens materiais. A gente está tão seduzido para as coisas que estão acontecendo. A gente quer um bolso cheio de dinheiro, a gente quer um carro bom, a gente quer viver de uma forma confortável. E até mesmo se a gente não vive de uma forma confortável, a gente pensa que Deus não cumpriu os propósitos dele. O propósito de Deus não tem nada a ver com você estar com o carro do ano, com você estar com um carro bom. O propósito de Deus não quer dizer que você vai ter dinheiro dentro da sua conta o tempo todo. Não quer dizer que você vai ser saudável o tempo todo. Deus, ele não está aí realmente com aquelas coisas que você colocou como um fundamento, que é parte do propósito de uma vida plena daquelas pessoas que seguem a Deus. Deus, ele está interessado dentro do nosso coração. É igual o Fé estava falando. Eu achei muito interessante que várias coisas coincidem com essa palavra. Deus, ele quer ver o seu coração. E muitas vezes ele vai testar você. Muitas vezes ele não vai permitir que você tenha o que você quer. Porque se ele te der, você vaza. Entendeu? E isso é muito sério. Isso é muito sério. Quanto mais cedo a gente olhar para os propósitos de acordo com aquilo que Deus quer de nós, quanto mais a gente se alinhar aos propósitos do céu para nós, mais a gente vai ser realizado. A vida plena é muito mais do que seus bens financeiros ou do quanto você tem dentro da sua conta. Em nome de Jesus, é necessário que a gente desvincule disso. Uma das primeiras mentalidades que a gente tem que ter para morar no céu é entender que nós não somos da terra, nós somos do céu, amém? Nós somos pertencentes ao céu. E em nome de Jesus, hoje é uma noite que isso vai mudar dentro da nossa mentalidade. Deus vai reforçar isso em nome de Jesus, certo? Então diga comigo a palavra renovo. Maravilha, ai que legal, eu gosto de fazer isso. E da mesma forma, isso acontece, antes da gente ir, olha só que legal que ele fala no Salmos 1. O Salmos 1 diz assim, olha, para aquelas pessoas que acham que, então, David, eu não posso buscar bens financeiros. Não, você pode. Deus, ele tem prazer em que você viva de uma forma plena. Mas é da mesma forma que ele tem prazer que o seu coração esteja fixo nele, não nessas coisas. Então a gente precisa compreender que Deus, ele tem muitas coisas para entregar, mas antes, como eu disse, ele vai testar o seu coração. É da mesma forma que muitas coisas eu acredito que não aconteceram aqui dentro dessa casa ainda, muitas coisas que a gente quer que aconteça, como por exemplo um simples telão de LED. Talvez isso não aconteceu ainda, para que as pessoas não acham que quando a multidão de pessoas que vai entrar por aquela porta ou no próximo templo, acreditem que é por causa de um telão. Tem muita gente que pode pensar que é assim, né? A gente estava conversando. Talvez a mudança para um templo novo não aconteceu ainda, porque dentro aqui, nós que estamos aqui, precisamos de uma mudança de mentalidade, para que quando a gente chegar num templo novo e a gente vê jovens, vendo pessoas vindo de todos os lados, a gente não pensa que é porque a gente tem uma igreja bonita, é porque a gente tem um painel de LED. A gente precisa mudar aqui, porque talvez vocês que estão aqui, quando vocês mudarem a mentalidade, Deus começa a fazer em prol de todos nós. Uma coisa que eu senti muito forte no meu coração é de trazer a consciência de que se a gente se posicionar de uma forma, se a gente começar a se posicionar em conjunto, porque tem aquela busca pessoal, tem aquela busca que você busca, claro, pessoal lá na sua casa. Mas pensa, se cada um de nós começar a buscar da forma certa, onde nós moramos, se cada um de nós dedicar um tempo para o Espírito Santo, se cada um de nós começar a relacionar com o Espírito Santo, lendo a palavra dele, fazer simplesmente o que Deus deseja que a gente faça. Vocês conseguem visualizar o que pode acontecer quando a gente se junta? Vocês conseguem? É milagre acontecendo, sabe? Tem muita coisa que não acontece porque quando nós estamos juntos, existe choque de mentalidade. Existem pessoas que, por exemplo, estão buscando os bens financeiros, mas tem outras pessoas que vêm aqui só para ver qualquer roupa que as pessoas estão usando. Então, a gente precisa de um alinhamento de mentalidade. A igreja do Senhor dos últimos dias precisa ter uma só mentalidade. Entendeu? Nós precisamos compreender, aleluia, nós precisamos compreender isso, em nome de Jesus. Nós precisamos alinhar, em nome de Jesus.
Porque Deus, Ele tem um propósito de dar uma vida confortável para você. Deus tem um propósito de te abençoar, mas antes Ele quer saber onde está o seu coração. Não ache que você vai usar Deus como um amuleto, sendo que você precisa, na verdade, entregar uma adoração sincera, entregar como um sacrifício honesto, porque não tem forma de você se entregar como um sacrifício e não ser abençoado. Não tem forma. Essa é a condicional. Você faz para receber, certo? Tem muitas pessoas que falam, tem muita gente que quer ter para ser, mas aqui dentro nós somos para ter. Primeiro nós somos filhos, primeiro nós buscamos, nós somos adoradores, primeiro nós somos pessoas abençoadas para os irmãos, para outros irmãos, a gente abençoa outro irmão. Primeiro a gente faz, primeiro a gente e depois a gente recebe. É uma condicional de Deus. E os salmos que eu ia dizer mostra como Deus, ele tem um princípio de nos ver feliz. Olha como ele fala: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. O que ele está dizendo aqui é aquelas pessoas que não flertam com o que está lá fora, não flertam com essa busca, não flertam com essa busca pelo dinheiro, essa coisa materialista. Isso não define a gente. Pessoas que não se misturam com os que estão lá fora. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, está na palavra de Deus, e nela medita dia e noite. Tem muitas pessoas, aqui esse salmo ele dá a receita. Tem muitas pessoas que só leem a Bíblia quando estão aqui. Não é essa a receita para uma vida abençoada. Ele fala para aqueles que realmente meditam na palavra de Deus dia e noite. Esses serão como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. O seu trabalho prospera, as suas vendas prosperam. A sua vida conjugal, a sua vida familiar prospera, a sua vida emocional prospera. Só que isso tudo tem que estar baseado em Deus. Se não estiver baseado em Deus, a gente continua resbalando, a gente continua derrapando, a gente não evolui. Nós somos odres velhos e a gente não pode receber o vinho novo de Deus, certo? E da mesma forma que acontece com essas questões materiais, porque essa é uma luta real que a gente tem para desvincular do natural quando a gente tem conta para pagar, quando a gente tem todas essas coisas. Mas é um teste. Deus quer saber onde está o seu coração. Então a primeira coisa é você colocar os seus olhos num propósito de Deus para a sua vida. Se você quer ler o livro, lá na biblioteca tem, né? Na bookstore tem. E além disso, você tem Deus, você tem acesso ao Espírito Santo. Pergunte para Ele e pergunte incessivamente. Enquanto Ele não responder, vocês vão buscando. E eu vou correr aqui que esse povo já subiu. Da mesma forma acontece com a nossa vida espiritual, tá? Porque às vezes a gente está falando aqui, não, David, eu já coloquei ali só pensamentos espirituais, meus desejos são totalmente espirituais. Mas da mesma forma acontece com os desejos espirituais. Tem muitas pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo, mas isso deve ser uma regra para nós. Nós que somos chamados pelo nome de Deus, desde que você aceita Jesus, desde que você desce as águas, desde que você se chama convertido, o desejo por ser cheio do Espírito Santo tem que queimar em nós. Se o desejo pelo Espírito Santo não está queimando dentro dos nossos corações, quer dizer que o odre ele não está nem velho, ele está esfarelando já, ele já está só o pó, entendeu? Então, o desejo, a chama do Espírito Santo, ele não pode queimar, não pode deixar de queimar dentro de nós. E ao mesmo tempo que a responsabilidade por manter a chama acesa e que mantém a renovação desse odre, desse velho para o novo, é uma responsabilidade nossa também. É uma oportunidade que nós temos de agir junto com a graça do Espírito Santo para que esse odre ele permaneça sendo renovado. E eu quero perguntar para vocês, quantos convertidos de verdade nós temos aqui? Olha, tem gente que não levantou. Meu Deus, misericórdia, Senhor. Quantos de vocês sentem o Espírito Santo queimando? Quantos realmente, sinceramente, sentem o Espírito Santo dentro do coração? Maravilha. E quantos ainda aqui, mesmo não sentindo esse fogo do Espírito Santo, desejam transbordar, desejam queimar, desejam incendiar, não apenas dentro dessas 4 paredes, aonde você estiver, onde você colocar a planta dos seus pés, você sentir que a atmosfera foi mudada. Se você vai para a aula, se você vai para o trabalho, você sabe que você é um canal de Deus ali. Quantos desejam isso? Maravilha.
Agora eu pergunto para vocês, qual está sendo a conduta de vocês que desejam isso lá fora? Porque isso é muito interessante. Olha para dentro de você aí agora. Como está a sua vida? Como são os seus pensamentos? Porque os nossos pensamentos, eles refletem quem nós somos. Como você pensa, assim você é. Porque as suas atitudes, elas replicam um pensamento constante na sua vida. Um pensamento, ele se torna uma atitude ele de tão recorrente que é, de tão frequente, ela torna quem você é. Então é bem necessário você saber o que é que você está pensando. Quais são as suas manias? Qual é o seu jeito em casa, no trabalho? Você realmente é uma criatura que se faz nova? É uma nova criatura? Isso é uma pergunta muito séria. Eu vou até pedir paciência pro pessoal aqui, tá? Isso é uma pergunta muito séria. Você realmente é uma nova criatura? Você que aceitou Jesus? Você que desceu as águas, você é uma nova criatura? O que se faz de novo dentro de você todos os dias? O que você está permitindo que seja novo através da graça de Deus? Está permitindo que a graça de Deus torne nova algumas coisas dentro de você todos os dias? Porque sabe, irmãos, tem muitos de nós aqui, que eu coloquei aqui, eu vou até ler. Tem muitos de nós aqui dentro que muitas vezes está vivendo uma nova criatura apenas da boca para fora. E muitas pessoas que dizem ser uma nova criatura, mas revisitam a velha criatura. E isso está errado. Quando a gente é uma nova criatura, tudo ficou para trás. Eu vejo constantemente pessoas dizendo para mim: antes de Jesus eu era assim. E isso não é necessariamente algo que as pessoas falam, mas eu acredito que tem muitas pessoas que falam: antes de Jesus eu era assim. Antes de Jesus eu era grosseiro. Antes de Jesus eu era mal educado, eu era fofoqueiro, eu era nervoso demais. Mas quando você começa a conviver com aquela pessoa, você vê que aquela pessoa ainda é isso. Sabe? Tem muitas pessoas, antes eu tinha um espírito eu era vulgar, eu vestia tal roupa, não sei o quê. Você vai conversar com a pessoa 10 minutos, você sente malícia no que ela está falando. Isso é o nosso espírito que se comunica. Tem muitas pessoas que estão falando por aí, que são novas convertidas, mas estão visitando o velho eu. E isso não é ser novo convertido. Novo convertido é totalmente diferente disso. Eu coloquei alguns exemplos. Um marido que aqui dentro da igreja senta do lado da esposa, e aqui você pode enganar quem você quiser. Esposa, aqui você também pode enganar quem você quiser, mas lá dentro da sua casa Deus está lá, Deus está vendo isso. Precisa existir uma mudança real dentro de nós. Da mesma forma, os jovens, sabe, quantos de nós, não somente jovens, mas quantos de nós a gente passa pelos retiros, a gente passa pelo encontro com Deus, e a gente faz várias dinâmicas, porque as dinâmicas elas realmente são para fixar na nossa mente humana que aquele velho eu, ele ficou para trás, ele morreu. Você vai lá e escreve no papelzinho tudo que você não quer, e depois você joga para queimar, igual a gente faz no Legs. Você pendura na cruz, queima e faz o estardalhaço, mas quando você volta um mês depois, você não consegue manter aquilo que você deixou na cruz. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós estamos parando de ser perseverantes em coisas que a gente abandonou. Precisa existir uma conversão real. Sabe, muitas vezes de nós a gente não consegue vencer pecados nossos porque a gente não sabe que aquela prática ela precisa ser constante. A perseverança, ela produz o fruto da liberdade. Você que tem problema com álcool, você que tem problema com cigarro, o que você precisa ser? Você precisa ser perseverante. Se você não para com aquilo, aquilo vai voltar. Da mesma forma, masturbação, pornografia, todas essas coisas, elas precisam de constância. Não adianta você entregar se você revisita, se você escolhe voltar ali. Então nós estamos parando aí, e uma coisa que a gente precisa parar de ser hipócritas, de voltar nesse velho eu. De dizer que a gente está sendo nova criatura. Porque talvez lá fora você fala lá no seu trabalho que você aceitou Jesus e que Jesus transformou a sua vida, mas não transformou nada. Você está sendo a mesma pessoa que você está sendo lá fora. As pessoas não conseguem ver um exemplo vivo dentro de você. Que Jesus que transforma é esse. Que evangelho do renovo é esse. Que evangelho que transforma realmente é esse. Sabe, isso é muito sério. Isso é muito sério.
Porque muitas vezes a gente vai para esses encontros e a gente passa por várias coisas que fazem a gente lembrar da morte de Jesus, do que Ele pagou por nós, do preço pago, do sangue derramado, dos cravos nas mãos, tudo que Ele passou, e muitas vezes você não consegue renunciar àquilo que te faz ser a velha criatura novamente. Você fica revisitando. Que Jesus é esse que você está pregando? Que renovo é esse? Que transformação é essa? Uma coisa que eu coloquei aqui é que nós precisamos parar de revisitar o nosso passado. E nós precisamos lavar a nossa boca para dizer que a gente é convertido. Nós precisamos lavar a nossa boca. Sabe aquela música, o sabão, lava meu pezinho, lava minha mão? A gente precisa lavar a nossa boca, porque talvez você está dizendo que você é um novo convertido e envergonhando o evangelho de Jesus. E Ele não merece isso. Jesus merece pessoas que são decididas. Se você aceitou Jesus, se você foi lá e entregou, seja homem, seja mulher, e para de revisitar o seu pecado, decida por Jesus, ou se contente em ser um odre velho, que não recebe o novo de Deus, que está parado, estagnado. E depois não reclama, porque o mínimo que você faz, que é abandonar o seu pecado, pegar a sua cruz e seguir, você não faz. Então é muito sério. Talvez eu esteja usando, como eu escrevi aqui, exemplos muito grotescos para representar que nós podemos estar pregando que somos odres novos, nova criatura, mas Deus nos conhece. A gente precisa se transformar de dentro para fora. Amém? Como diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, o versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, não é mais. E tudo se fez novo. É um processo, mas se você não baseia a sua fé, que Jesus faz novas todas as coisas, você vai continuar estagnado. O couro, ele vai continuar apodrecendo, vai continuar enrugando, enquanto Deus tem um vinho novo para a sua vida, que é impossível de derramar. Quando Ele fala que ninguém derrama vinho novo sobre um odre velho, não quer dizer que algum idiota já não fez isso e viu o vinho sendo derramado, quer dizer que não é coerente. O que Deus tem preparado para a vida, para a nossa vida, requer que nós sejamos novos neles todos os dias, porque é muito importante aquilo que Ele tem para derramar sobre nós. É precioso o que Deus tem para derramar sobre a sua vida. É preciosa a unção que Ele tem para derramar a sua vida. Ainda mais nos tempos que a gente está vivendo, é necessário que a gente tenha esse potencial, esse vinho novo dentro de nós. Porque se você não tiver, você simplesmente é um odre inválido, um odre velho, que poderia estar recebendo coisas extraordinárias. Deus tem um extraordinário para você, mas é necessário que você renove a sua mente dentro do seu coração, com seus hábitos, com as suas atitudes. Amém? E assim, o odre, para a gente conhecer um pouquinho mais da estrutura do odre, o odre, para ele passar por esse novo vinho, ele tem que passar por um processo de restauração. Como disse, Deus tem esse projeto para nós hoje, nesta noite, da gente compreender o que é necessário para a restauração desse odre que é representado aí, que representa a gente. Primeiro, se reconhece que aquele odre precisa ser transformado. Você olha para ele está enrugado, ele está seco, ele não serve, ele não se aparenta com um odre novo, ele não dá frutos de odre novo. Então você primeiramente olha para dentro de você, igual eu pedi para vocês olharem, e vejam qual é a atitude, onde está o seu coração, o que você está fazendo lá fora. Você é realmente uma nova criatura? Você realmente representa Jesus? Verifica isso. Depois que você reconhece que o odre, ele precisa de uma transformação em alguma escala, e eu acredito que se nós estamos aqui é porque essa palavra é para todos nós, inclusive para mim. Você reconhece o que precisa ser transformado. Depois você lava aquele odre com água, a água do Espírito Santo, que refrigera, que lava o interior, tirando aquela sujeira que iria contaminar o vinho que Deus tem para derramar. É por isso que Deus não derrama, porque a sujeira que está dentro de nós iria contaminar
iria contaminar aquilo que Deus tem. E ele não suporta vendo aquilo que ele tem para derramar na sua vida sendo contaminado. Então você pega aquele odre velho, você reconhece que ele é velho, e aí você joga água dentro dele, você lava ele, lava daquele vinho que uma vez você recebeu, uma vez você já recebeu o vinho novo, mas aquele vinho novo saiu e agora você é um odre velho. Você não está mais apto para receber algo novo. Então vem o Espírito Santo de Deus e entra com uma água que lava o odre. Lava, você chacoalha, lava várias vezes e vai saindo aqueles pedaços, sabe, que ficou antes, aquela sujeira que não sairia se não fosse a água do Espírito Santo passando ali. Relacionamento com o Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo, busca pelo Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador, ele é o capacitador, ele é aquele que nos está aqui para ajudar a gente a conduzir por esse caminho até a eternidade. Nós não estamos sozinhos. Talvez o seu pecado seja grande demais para você, mas é porque você está tentando sozinho, você não está buscando a ajuda do Espírito Santo, e ele está integralmente disponível. Basta você clamar ao Espírito Santo. Depois que a água do Espírito Santo entra, lava, purifica, refrigera aquele odre, ele é colocado sobre um óleo, ele é colocado sobre um azeite. Esse azeite ele vai hidratar o couro do odre, para que ele possa voltar a ter flexibilidade. Porque o vinho novo, o objetivo não é que o vinho ele permaneça novo, ele precisa se tornar bom, né? Usar a palavra velha é meio estranho, mas o vinho ele precisa ficar num ponto bom para ser consumido. Mas esse processo ele precisa de flexibilidade. Ele precisa que você tenha flexibilidade, que você suporte a pressão, sabe? Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês precisam ser flexíveis. Precisa ter perseverança, porque não é do dia para a noite, mas muitos aqui estão parando no meio do caminho porque estão sem paciência. E esse processo ele leva tempo para ser feito. É preciso ter paciência, perseverança. Mas quando completo o vinho novo, quando o processo de derramamento do vinho novo começa na transformação do odre, não no derramamento do vinho, começa na sua transformação pessoal. Depois que você busca a transformação, aí o vinho é derramado. Ou seja, o processo do derramar daquilo que Deus tem para a sua vida começa na transformação, começa na limpeza, começa no refrigério. Gente, eu fico muito emocionada, porque realmente o Senhor, Ele tem propósito de nos levar além. Ele tem propósito de usar você de uma forma que você não tem ideia. Talvez a gente visualize apenas o vinho novo, mas o vinho que sai é bem melhor do que o que entra. O vinho que é transbordado é muito melhor do que o que entrou. Se o vinho fosse bom apenas como ele é produzido, ele não precisaria ser guardado, ele não precisaria passar por um processo. É necessário que a gente viva o processo. Enquanto você está passando por processo, você não está sendo invalidado, você ainda pode ser abençoado. Então decida viver um processo, tenha fé e decida viver o processo. Renuncia. Se a renúncia ela não doer, ela não é renúncia. Então se continuar doendo, prossiga, porque o que Deus tem para fazer depois que tudo isso acontece é muito grande, certo? Então, quando Deus diz que Ele vai fazer, é porque no mundo espiritual Ele já fez, Ele tem algo especial para você. O que nós precisamos é nos alinhar ao céu, se posicionar como um odre novo, se buscar esse refrigério interior como um odre novo, buscar estar exatamente onde Deus quer derramar desse vinho. É como se você pudesse se refrigerar e estar exatamente onde Deus derrama aquele vinho novo. Se você está fora dessa posição, o Senhor não consegue derramar. Você precisa estar na posição certa. Você precisa assumir uma postura de morador do reino dos céus. E essa igreja, ela não pode ser de pessoas paralisadas, que não progridem, que não avançam, que são vazias, ocas, engessadas, inflexíveis.
Antes, nós temos que ser pessoas que buscamos de verdade a face de Deus. Fora dessas paredes, não é aqui dentro. Quando a gente fala busquem a Deus, não é aqui dentro, é lá fora, sabe? É uma coisa que eu gostaria muito de falar nesse último dia para vocês, que eu estou aqui. Gente, busquem dentro da casa de vocês. Esposas que têm filho, pede 1 horinha. Vocês não precisam, sabe? Muitas vezes o inimigo vai falar assim: a sua rotina não cabe, mas tem que caber. Tem que caber essa busca por Deus. A gente precisa se renovar. E o renovo, ele vai acontecer a partir da oração, da busca por Deus. Orar sincero, falar: Deus, eu sou assim, eu preciso da sua ajuda. Deus, quais são os propósitos que o Senhor tem? Coloca para mim, revela para mim os seus mandamentos. Eu não sei, não tem nada em mim que eu possa fazer para que eu possa avançar sozinho. O Senhor precisa mostrar quais são os seus mandamentos. Me ensina, igual Davi fala, me ensina os seus mandamentos para que eu possa obedecê-los. Pede para Deus, Ele vai te dar esse refrigério. Outra coisa, se você tem, a Bíblia diz que existem castas de demônios, existem espíritos imundos que só saem com jejum. E eu acredito que na atualidade que a gente está vivendo, basicamente todos os nossos desvios de caráter só saem com jejum e oração. Se você não tem uma prática de jejum, se você não tem capacidade para entregar algo que a sua carne gosta, se você não consegue dedicar um dia da semana, pelo menos, para não assistir aquela série, não assistir aquele filme à noite, para você ter um tempo com Deus, uma manhã, o tempo que Deus colocar no seu coração, as coisas não vão fluir. Dedique um tempo, renuncie a algo como forma de jejum, de propósito, porque todas essas coisas, quando elas cooperam, gente, se nós hoje a gente decidir começar a viver dessa forma, de acordo com o que o Senhor pede, e nos posicionar, essa igreja, quando a gente se juntar aqui, não vai ter quem domina. A unção de Deus vai entrar como um vento, igual no Pentecostes. Ele vai entrar com poder. Milagres vão acontecer nesse altar. Pessoas que não andam vão começar a andar. Pessoas que não enxergam vão enxergar. A gente vai ver literalmente o fogo caindo do céu. Mas talvez a sua falta de mentalidade, a sua falta de ser cristão de verdade, a sua falta de levar Jesus e o Evangelho e tudo que Ele fez para você a sério, você está impedindo um mover. Não há nada que impeça a Deus a não ser nós mesmos. Tem uma condicional que Ele escolheu. Ele pode todas as coisas, mas Ele precisa que Ele escolheu fazer com que você decida por Ele. Então decida fazer essas coisas. Se tá difícil, pastor, eu não sei jejuar, pastor, eu não sei orar, pastor, eu não sei por onde eu começo a ler a Bíblia, pastor, no meu trabalho, gente, dividam uns com os outros. Vocês têm líderes de GC, vocês têm líderes de ministérios, vocês não estão sozinhos. O inimigo quer que você pense que você está sozinho e que você vai vencer sozinho, quando na verdade existe um exército ao seu lado. E nós servimos ao Senhor dos Exércitos. Mas a receita é clara: é jejum, oração e conhecimento da palavra. É relacionamento com Deus. Se nós fizermos isso, esta casa vai viver o extraordinário de Deus. E vai ser em 2025. Quantos acreditam nisso? Em 2025 nós vamos viver o extraordinário de Deus. Desde que nós tenhamos o refrigério, desde que todos os dias a gente decida ser nova criatura. Eis que eu faço uma coisa nova. Vocês não veem? Ela já está surgindo. Ela já está acontecendo. Eis que faço uma coisa nova. E ela já está surgindo. Ela já está acontecendo. Quando Deus diz que vai fazer algo na sua vida, é porque Ele já fez. Vá de encontro a isso. E o que eu queria completar, vai lá no versículo 39. Eu escolhi essa passagem de Lucas. Ela fala em vários livros, em Mateus, em Marcos, eles vão contar essa mesma história. Mas eu escolhi essa reflexão em Lucas, porque olha o que ele diz no versículo 39. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Ou seja, depois do processo todo de renovo, onde aquele vinho é
colocado dentro do seu coração, onde Deus derrama aquilo que Ele quer derramar sobre a sua vida. E depois que você suporta a pressão, você suporta a expansão, a fermentação daquele vinho, e quando você chegar aqui com todos os irmãos que estão aqui, com os que virão, a gente começar a transbordar no louvor, a gente começar a reagir uma pessoa que está aqui trazendo a palavra de Deus com glória, aleluia, levando o nível, aumentando a atmosfera desse lugar. Não há ninguém que vai preferir estar da forma que está hoje, da forma que era antes de Jesus. Não há ninguém que depois de beber, o que sai, o que é transbordado, a vida que o Senhor tem para transbordar, não há ninguém que prefira o que era antes. Mas precisa haver essa decisão. Precisa haver essa decisão. E eu venho como uma prova real. Eu acredito que o que o Senhor está derramando na minha vida é só o início. Existe um processo muito grande para mim. Eu estou vivendo um processo e eu estarei vivendo um processo até que Jesus volte. Essa ilusão de que você um dia vai estar totalmente pleno é uma visão que Deus colocou dentro de você porque você não é daqui. Mas aqui é um tempo de processo. Aqui é um momento de processo. Então aceite viver o propósito. Aceite. Tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem de seguir o que Jesus tem para sua vida. A minha decisão de ir para BH não é uma decisão nada fácil. Eu moro na casa dos meus pais, eu tenho uma vida muito tranquila, um privilégio viver com eles, aprender com eles. Eu tenho amor de vocês. Vocês todos colaboraram muito pro meu chamado. Quando eu vim aqui no dia 1º de janeiro, e eu decidi naquele dia abandonar o meu vício que eu tinha em maconha, que era algo que eu tinha como um Deus, eu idolatrava aquilo dentro da minha vida. E quando eu decidi abrir mão, quando você decide abrir mão de algo que dói para você, Deus abunda aquilo com uma unção diferente. Deus tem algo para suprir. Ele nunca vai deixar um espaço que você abre mão vazio. Ele não tem o objetivo de deixar vazio. Ele tem o objetivo de sempre te manter cheio. E quando eu renunciei àquilo e eu voltei para essa casa no dia 1 de janeiro, eu fui abraçado por todos vocês. Cada abraço, cada pessoa que acreditou nesse propósito está me levando além. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para apoiar. A gente está aqui para servir aos outros. Nós não estamos aqui para enriquecer. Deus não tem simplesmente algo tão fútil para a gente. Nós estamos aqui para seguir um propósito muito maior. E o seu propósito, ele não para em você. A partir de você, centenas ou milhares de pessoas virão. Mas isso depende de um posicionamento seu. Isso depende de um posicionamento seu. E eu vou seguir, mas de qualquer forma, quando eu voltar aqui, talvez eu esteja vivendo um outro processo, mas eu acredito que, mais do que tudo, eu profetizo sobre a minha própria vida que eu vou vir aqui transbordar de um vinho que está pronto para ser derramado. Coisas que hoje eu não falo, eu vou falar. Coisas que hoje eu não profetizo, eu irei profetizar. E eu desejo do fundo do meu coração encontrar uma igreja muito mais avivada do que nós somos hoje, muito mais apaixonada por Jesus do que nós somos hoje. Mantenham os seus olhos em Jesus e no propósito que Ele tem. Não coloquem a fé de vocês em homens, em pessoas que sobem aqui, em líderes que estão à frente de outras pessoas. Essas pessoas também estão vivendo um processo. Compreendam isso, mas colocam a fé e mantenham um relacionamento com Jesus, que eu tenho absoluta certeza, essa receita não falha, ela funciona comigo e ela vai funcionar com todos aqueles que fazem de todo o coração. Existe uma vida de vitória para nós, existe uma vida de bênçãos, não somente financeiras, mas de bênçãos espirituais. Onde a gente colocar a planta dos nossos pés, a atmosfera vai mudar. Onde nós colocarmos as nossas mãos, doentes serão curados, casas serão transformadas, vidas serão transformadas através da nossa influência, vidas serão transformadas através do nosso amor de Jesus. Você mesmo quieto, você vai transparecer o amor de Jesus. Você vai transparecer, ser comprado pelo sangue de Jesus. E as pessoas vão olhar para você, o que é que tem de
de diferente em você. E você vai dizer: eu sou totalmente apaixonado por Jesus e eu só quero encontrar Ele. Mantenha um desejo vivo de ser celestial. Aqui não é o nosso lugar. Mantenham vivo esse desejo. E é isso, gente. Só não paro de falar. E glória a Deus, aleluia. Muito obrigado. Se coloquem de pé, vamos fazer uma oração juntos. Senhor meu Deus, Pai, eu quero te agradecer por esse tempo. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor conduziu da forma que o Senhor queria. E eu sou muito grato por isso, Pai, por nos usar como um instrumento. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor demonstra a sua misericórdia pela nossa vida. O Senhor demonstra, Pai, o teu amor. E o Senhor nos mostra que existe muito mais para nós conquistarmos aqui na terra. O Senhor demonstra, Pai, que nós temos potencial para sacudir as extremidades dessa cidade. Nós, Pai, nós não estamos aqui por acaso. O Senhor quer nos encher de um vinho novo, que irá, Senhor Jesus, impactar não somente São José, mas onde a gente colocar a planta dos nossos pés. Pessoas que estão saindo daqui e outras ainda que serão enviadas. Pai, essas pessoas vão estremecer os lugares onde elas colocarem os pés dela, porque está sendo liberado a partir desta noite um novo espírito, um refrigério, uma limpeza, uma transformação de caráter, uma transformação de mentalidade. Pai, em nome de Jesus, frutifica em nós a sua palavra. Nos leva, Senhor Jesus, a olhar para os propósitos que o Senhor tem para nós. Tira, Senhor Jesus, os nossos propósitos, tira os nossos olhos daquilo que atrasa, corrói, que o ladrão põe a mão e leva. Senhor, tira os nossos olhos daquilo que não é verdadeiro, que não é do céu. Coloca, Senhor Jesus, o nosso coração em sermos verdadeiros adoradores, em expressar a nossa adoração de corpo e alma dentro dessa casa, para que, Pai, cada dia que passe, a atmosfera dessa casa venha evoluir, que cada dia que passe dentro dessa casa aconteça mais milagres, mais transformação de caráter, mais renovação, mais libertação de todos os espíritos malignos, e que Satanás perca força, Pai, sobre os que estão aqui e sobre o que estão acompanhando e sobre aqueles que não puderam vir. Pai, alcança com a tua unção, alcança com a água do refrigério, refrigera as nossas vidas, coloca-nos, Pai, no óleo do azeite, hidrata, Pai, as nossas vidas, para que a gente possa ser resistente e perseverantes, Pai, na obra que o Senhor deseja cumprir através de nós. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço, Pai, e eu já te agradeço, pois eu sei que o Senhor é fiel e o Senhor não faz nada sem propósito. Essa noite é uma noite de mudança, é uma noite de transformação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aplaude ao Senhor. Obrigado por nos acompanhar no podcast Lagoinha São José. Que essa mensagem continue ressoando em seu coração e produzindo frutos na sua vida. Não guarde essa bênção só para você. Compartilhe com quem você ama e seja um instrumento de Deus na vida de alguém. Nos vemos no próximo episódio, sempre com uma palavra viva e transformadora para o seu dia. Que Deus te abençoe, e até a próxima.